9h07, nós estamos de volta com o TV Mar News e já vamos ao vivo com Mara Almeida trazendo informações sobre vacinação pra gente. Mara, bom dia para você. Bom dia, Porlane, bom dia a você, telespectador da TV Mar, mais uma vez. Pois é, falando agora de vacinação da gripe, tá? Porque as associações de bairros daqui de Maceió, elas podem agora solicitar um posto de vacinação móvel. Quem explica melhor pra gente essa iniciativa é a Alana Albuquerque, ela que é enfermeira da Gerência de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde daqui de Maceió. Muito bom dia, Alana, obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos explicar então essa iniciativa, como foi que surgiu essa ideia? Bom dia a todos. Essa iniciativa ela tem o objetivo de oferecer um local mais próximo para vacinação em comunidades e bairros que talvez não tenham uma unidade básica de saúde de fácil acesso para os moradores. E também diminuir a aglomeração com isso nas unidades de saúde. Então, a gente tem agendado com alguns líderes comunitários, né, que têm se mostrado bastante engajados com a divulgação por meio de carro de som, de sites, e a comunidade tem comparecido nos locais em que já promovemos essa vacinação. Quais foram esses locais que vocês já promoveram? Como é que foram os resultados? A gente já realizou a vacinação no bairro Tabuleiro, no Pinheiro, no Estela Maris, também no Bebedouro. E tem muitas áreas que já estão sendo desocupadas, né, pela situação, né, da região, como ali Bebedouro, Pinheiro, e já não tem algumas unidades próximas. Então, foi um local para que a população conseguisse se vacinar, porque muitos têm receios de comparecer em locais que estejam muito aglomerados. Então, ficamos mais próximos dessas pessoas para promover essa ação. E a população aprovou a iniciativa? Participou? Chegou junto? Sim, tem locais que a gente atingiu mais de 300 doses. Sexta-feira, atingimos 500 doses em um único local. Então, eles têm comparecido, têm buscado. Essa vacinação da gripe, ela ainda está acontecendo, Alana? Até quando que ela vai? A campanha de vacinação contra a influenza, ela vai até o dia 5 de junho. Nós estamos nas últimas semanas. Nessa fase, foram inclusos grupos de crianças menores de 6 anos, gestantes, mulheres até 45 dias pós-parto, pessoas com deficiência, mas também professores adultos de 55 a 59 anos, mas também os grupos anteriores que eventualmente não conseguiram se vacinar, os idosos, que tem muitos que ainda não foram vacinados, trabalhadores de saúde, forças de segurança e salvamento, portuários, motoristas e cobradores de ônibus e as pessoas com doenças crônicas. Eles ainda podem comparecer para atualizar a vacinação contra a influenza. Um fator interessante dessa terceira etapa, né, da campanha de vacinação desse ano foi que ela foi dividida em duas partes, né? Era um público-alvo muito grande? Sim, é um público-alvo muito grande, principalmente porque foram inclusas as pessoas com deficiência física, mental, visual, auditiva. Então esse público é bem grande, sem falar das crianças. Então a gente tinha mais de 100 mil pessoas só nesse público da terceira fase. Como o Ministério tinha que ver a questão de logística das vacinas, das doses que foram enviadas, aí foi separada. A primeira semana incluíram alguns, mas dia 18 já contemplou os outros que faltavam. Vocês também tiveram todos os cuidados em relação a essa questão da pandemia que a gente está vivendo? Sim, os profissionais eles estão orientados quanto à questão de EPIs, nos equipamentos de proteção individual, além da organização do local, de manter o distanciamento entre as pessoas, a fila, que as pessoas compareçam utilizando as máscaras para que não seja uma oportunidade de disseminação do coronavírus. E como é que o pessoal aí, né, os líderes comunitários, as associações de bairros, como é que eles podem solicitar então essa vacinação móvel? Eles podem tanto entrar em contato com o PNI, o Programa de Imunização, através do 3312 5435, como também através do e-mail do PNI, que é PNI de Programa Nacional de Imunização, _hífen, equipemóvel@sms.maceió.al.gov.br. Um dos dois canais a gente consegue agendar esse momento de vacinação no local.
Vamos reforçar para o pessoal de casa por que é importante que eles se vacinem contra essa gripe. Eu sei que agora a maior orientação é que as pessoas elas fiquem em casa se possível, né? Isso. Mas por que então sair para se vacinar? A vacinação contra a influenza, né, que é contra 3 vírus, H1N1, H3N2 e o influenza B. Eles são vírus que nesse período, né, de inverno, nesse período sazonal, eles estão em circulação e eles também causam complicações para os grupos de risco, que pode levar à hospitalização e ao óbito. Então, é importante também que as pessoas se vacinem para excluir a possibilidade daquelas pessoas que estão gripadas, que sejam pelos vírus influenza, que os médicos, a equipe de saúde, os profissionais consigam distinguir o que é a gripe pelo vírus influenza e o que é o coronavírus, a Covid-19, e consiga implementar um tratamento efetivo o mais breve possível. Então, as pessoas vacinadas já vão excluir a possibilidade de ser uma infecção pela influenza. E, Alana, só para a gente também deixar bem claro, né, para o pessoal que está nos assistindo, essa vacinação da H1N1, da influenza, em nada tem a ver com a vacinação ou até mesmo com o método de prevenção do novo coronavírus, né? Isso, não há dados que comprovem que a vacina proteja contra o coronavírus. Ela é uma vacina já implementada, né, há muitos anos, mais de 10 anos, que teve a grande pandemia em 2009 do H1N1, que foi uma pandemia. Então, desde então, vem se intensificando as ações de combate a esse vírus, que também causa hospitalizações e morte. Mas a vacina não protege contra o coronavírus. É mais uma estratégia de vacinação, de prevenção à saúde, mas não combate o coronavírus. Não há dados que justifiquem isso. Apesar desses postos de vacinação móveis, as vacinações elas continuam acontecendo normalmente nas unidades de saúde? Sim, atualmente nós temos a vacinação dos dias úteis nas unidades de saúde e também tem 4 escolas que estão fornecendo apenas vacinação, exclusivamente, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que é a Escola Nosso Lar, na Ponta Grossa, Escola Municipal Nosso Lar, a Escola Paulo Henrique Bandeira Costa, no Benedito Bentes. Temos também a Escola Pedro Suruagi, no Tabuleiro, na Feirinha do Tabuleiro, e a Escola Municipal Suzel Dantas, também no Tabuleiro. Então, esses locais têm equipes diariamente de 8 às 17, fazendo a vacinação contra a influenza no público que procurar. Lembrando que é importante levar a comprovação de que você pertence a um dos grupos da campanha. Ótimo. Para a gente fechar, então, vamos reforçar mais uma vez quais que são os contatos que, quem sabe, né, as associações de bairros querem levar esse posto móvel aí para o bairro deles. Sim, vamos aproveitar essa oportunidade. Se você identifica que a sua comunidade necessita dessa equipe, dessa vacinação, por não ter uma unidade próxima, só entrar em contato com o 3312-5435, que nós fornecemos a orientação quanto ao agendamento para que a gente consiga atendê-los até o dia 5 de junho, que é quando se encerra a campanha. Muito obrigada, tá, Alana? Bom dia. Nada, parabéns obrigada. pela iniciativa. Então é isso, Porlane, pessoal de casa, tá? Agora tem sim posto de vacinação móvel, né, aqui promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. Basta apenas que os líderes comunitários, as associações de bairros solicitem esse serviço aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Obrigada, Mara Almeida, pelas suas informações. Gente, olha só, a gente agora vai para o nosso quadro Penal News, conversar com Bruno Calado, dessa vez sobre crime passional. Bruno, bom dia para você, já está a postos, tudo bom? Bom dia, Polane, bom dia a todos da TV Mar, já estou por aqui aguardando. Então, Bruno, o que é crime passional? É mais um tema, Polane, e a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez um prazer, como vem sendo de praxe. E mais um tema que vem ganhando ascensão com essa pandemia, com esse isolamento social, com esse distanciamento. Casais estão mais próximos em casa, né, passando mais tempo juntos. Então, acabamos por nos depararmos com situações parecidas com essa. Então, eu trouxe hoje o tema crime passional. Já vim aqui falando do crime de feminicídio. Não devemos confundir o crime de feminicídio com o crime passional. O crime passional é justamente aquele crime cometido, motivado por uma grande emoção,
como o tema já sugere, crime passional. Passional vem de paixão. Então, quando o sujeito está acometido por uma grande paixão, um grande sentimento de posse, um grande sentimento que se passa a ser dono daquela vítima, então acaba cometendo um crime passional. Existe uma ponte de ouro que separa o verdadeiro amor, o sentimento de amor, de carinho, de afeto, daquele sentimento de posse. Então, muitos possuem um sentimento de posse em relação ao seu companheiro, em relação ao seu cônjuge, e acaba cometendo um crime passional. Pois é. E qual a pena que pode ser aplicada ao crime passional? Antes da gente se aprofundar na pena, Bruno, eu queria que a gente pudesse tentar fazer aqui uma diferenciação maior entre o crime passional e o crime de feminicídio. Porque quando a gente fala também de crime de feminicídio, né, a gente sempre relata o seguinte, é que o homem também enxerga a mulher como posse e que é exatamente por ela ser mulher, que a gente já tem uma cultura muito patriarcal, que faz com que o homem a enxergue como posse e acabe, então, cometendo o crime também de feminicídio. Há como a gente fazer esse distanciamento ou realmente uma coisa está dentro de outra? Há a possibilidade de existir o crime passional dentro do feminicídio? Olha, Paula, nós não podemos confundir essas duas modalidades de crime. O feminicídio, como você bem explicou, ele se dá quando o simples fato da mulher ser mulher. Então, a vítima do crime de feminicídio é única e exclusivamente a mulher, diferentemente do crime passional, que pode ter como vítima o homem também. O crime passional ele se dá quando a razão é esquecida e a emoção é evidenciada, certo? Então, a diferença mais explicitada entre o crime passional e o feminicídio é justamente isso. O feminicídio ele se dá por razões da mulher ser mulher. Então, a mulher acaba sendo vítima por ser mulher, por ser discriminada por ser do sexo feminino, diferentemente do crime passional, que se dá motivado, certo? Motivado por uma forte emoção, por uma forte paixão, por um forte sentimento de posse, e aí está a similaridade. Nos dois há o sentimento de posse, sim. No feminicídio, o homem tem o sentimento, a sensação de posse perante a mulher e acaba executando ou tentando executá-la por razões dela ser mulher. Essa é a razão essencial, é a razão base, é a razão que superdaneia o crime de feminicídio. Diferentemente do crime passional, que tem como razão essa paixão, esse sentimento onde esquece o amor, esse sentimento de posse. É importante ressaltar também, Porlane, muito boa sua pergunta, é importante ressaltar que o crime passional, ele não se dá só em relações íntimas. Existe o que já conhecemos como amor platônico, é aquele amor idealizado, aquele amor imaginário, aquele amor putativo. Então, quando alguém acha que tem um amor por uma pessoa, mesmo que não haja uma relação, de repente uma paquera, um sonho inteiro. Já vi crimes passionais de fãs, né? De fãs. Então, um fã que desenvolve um amor platônico, um amor putativo pelo seu ídolo e acaba cometendo um crime passional. Então, a diferença básica entre o crime passional e o feminicídio são essas. O crime de feminicídio ele se dá tão somente por a mulher ser mulher. A principal razão é a mulher ser mulher. O crime passional não, ele se dá quando é cometido por uma forte emoção, uma paixão que o envolve com um sentimento de posse com o cônjuge, que tem por vítima, que pode ter por vítima tanto o homem quanto a mulher. Eu inclusive, trago aqui, Porlane, um exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na tela aqui atrás, um exemplo da atualidade, certo? Um caso de um delegado que foi baleado pela namorada em São Paulo, vem sendo noticiado nas mídias, inclusive o delegado instrutor de tiro está internado em estado grave, né? É um exemplo nato de crime passional para a atualidade. O delegado Paulo Bilinski, lá de São Paulo, estava em sua residência. A primeira linha de investigação é essa. Estava em sua residência quando a sua namorada chegou em sua residência e efetuou 6 disparos contra ele. 3 pegaram no braço, no dedo e no abdômen, na parte abdominal, e depois ela cometeu suicídio. Aí eu trago essa polêmica, já que polêmica é algo da natureza humana,
essa polêmica de que as linhas de investigações ainda estão sendo confeccionadas com base em depoimentos de testemunhas, com base em arrolamento de provas, certo? Mas, olha, vejamos, é uma situação sem testemunha ocular. Testemunha ocular é aquela testemunha que visualiza o crime, que presencia o crime. Temos testemunhas de conduta. Que são testemunhas de conduta? São aquelas testemunhas que conhecem as pessoas, que conhecem como era o delegado, que conhece como era a namorada do delegado, uma moça muito bonita, aos seus 27 anos, que acabou, segundo a primeira linha de investigação, ceifando a própria vida após tentar ceifar a vida do namorado, que era o delegado. Isso tudo por quê? E aí está taxado o crime passional, por quê? Porque o delegado supostamente estava com mensagens, trocando mensagens com outras pessoas em seu celular, o que gerou o ciúme, o que gerou aquele sentimento de posse por parte de sua namorada, certo? Que acabou cometendo esse crime de tentativa de homicídio contra o delegado e acabou se suicidando após. A gente tem acompanhado também, eu pude ver também esse caso, Bruno, nós acompanhamos, de acordo com o depoimento do delegado, né, a namorada dele, na realidade eles estavam morando juntos e ela pegou com a conversa dele com uma ex-namorada, enfim, isso de acordo com o depoimento dele, mas, como você bem disse, aí a gente também levando em consideração o depoimento dos familiares da vítima, né, da moça, né, que teria cometido então esse crime, todos dizem também que acham estranho essa situação dela ter baleado ele e ter se matado. Na realidade, um crime que ainda está sendo investigado. Essa é a primeira linha, porque, de acordo com o delegado, é a pessoa que está viva nessa história que pode dar o seu depoimento. A moça, a gente ainda, infelizmente, morreu e a gente não tem como dizer, né, a versão dela. Mas que eu acredito que, inclusive, a gente só vai saber mais alguma coisa a partir da perícia que vai ser feita lá no apartamento. Isso, exatamente. É um crime muito delicado. A investigação é muito delicada, porque tem que apurar provas. Não foi feito o exame residuográfico de pólvora no delegado, que é aquele exame que detecta se houve disparo por parte do delegado. Né? Então, seria uma linha, inclusive, subsidiária. Não só a linha de que ela supostamente podia ter cometido suicídio, mas quem sabe, mediante os disparos que efetuou contra o delegado em legítima defesa não a matou. Né? Seria um caso de legítima defesa também, não de suicídio. Mas são várias linhas de investigações e confiamos no poder de polícia que logo elucidará esse fato, esse crime. Vamos então voltar a falar sobre o crime passional, né? Trazendo então um pouco mais para a questão jurídica aqui. Qual é a pena aplicada então para o crime passional? O crime passional, Paulane, e todos que estão nos assistindo, ele não é um crime com enquadramento jurídico próprio. Ou seja, nós não abrimos o Código Penal, que é onde se encontra a maioria das relações de crimes em sua parte especial, e enxergamos já no tipo de crime. Crime passional, como, por exemplo, o artigo 121, que trata do homicídio, que trata de matar alguém. O artigo 157, que trata do roubo, e assim sucessivamente. O crime passional ele não tem um enquadramento jurídico próprio. O crime passional é uma modalidade de crime que já se encaixa em algum crime existente. Como assim? O crime passional, ele pode se encaixar, por exemplo, é a maneira mais tradicional, mais comumente falada, mais comumente acontecida, quando o crime passional se encaixa no crime de homicídio. Então, o artigo 121, que traz o crime de homicídio, certo? Ele traz em seu parágrafo 1º, na parte de homicídio privilegiado, um conceito obscuro, um conceito escondido ali de crime passional. Então, o crime passional ele pode acontecer pelo estupro, ele pode acontecer por lesão corporal, quando o cônjuge agride o companheiro, entendeu? E pode acontecer dessa maneira que nós presenciamos tanto na ficção, em novelas. As novelas trazem muito esse tipo de crime passional, como na vida real, que é o crime de homicídio através do crime passional. Quando o crime de homicídio se dá por razões dessa paixão exacerbada, dessa paixão descontrolada, dessa paixão que torna-se até inexistente.
e esse sentimento de posse se sobressai, acontecendo então o crime passional. Então veja, a pena aplicada vai variar de acordo com o crime que o crime passional se encaixar. A exemplo que eu trago o crime de homicídio, o artigo 121. O artigo 121 ele prevê uma pena em sua modalidade simples de 6 a 20 anos. Só que se for reconhecido o crime passional, se for reconhecido o homicídio privilegiado, que é aquele homicídio que acontece sob relevante valor moral ou social. E quando eu digo relevante valor moral, eu trago o exemplo mais comum, que é a traição. É o que supostamente pode ter acontecido com a namorada desse delegado. Pode ter descoberto uma traição, então, mediante aquele relevante valor moral, ela tentou matar o delegado. Esse fato, se reconhecido o homicídio privilegiado, ele pode, inclusive, reduzir a pena do homicídio de 1/6 a 1/3. Então, aquela pena que era presumida de 6 a 20 anos pode ser presumida, então, pode passar a ser presumida de 4 a 14 anos, de 4 a 15 anos aproximadamente. Certo. E a gente tem, esse caso é um caso emblemático, né? Mas, Bruno, a gente tem, como a gente tem falado aqui, a gente tem presenciado muito, infelizmente, crimes acontecerem, não só de crime passional, mas também de feminicídio e de violência contra a mulher em si. A gente teria como comparar, então, o crime de feminicídio, quanto tempo, qual é a penalidade para o crime de feminicídio? Ele tem uma penalidade mais alta, mais branda ou mais alta do que a de crime passional? Sim, Paulo. O crime de feminicídio, ele prevê a pena mais grave do Código Penal. A pena mais grave do Código Penal, ela atinge o patamar de 30 anos, uma pena em abstrato. Então, a pena do feminicídio é a pena mais severa. Ela se compara... O crime de feminicídio é uma modalidade qualificada do crime de homicídio. Enquanto o crime passional ele passa a ser uma modalidade mais branda, mais atenuada do crime de homicídio, o crime de feminicídio ele passa a ser uma modalidade qualificada, mais severa. Então, o crime de feminicídio ele tem uma pena muito maior, que passa de 12 a 30 anos, o patamar da pena do crime de feminicídio, de 12 a 30, enquanto o crime passional, se for reconhecido essa parte do homicídio privilegiado, ele pode ter a pena simples, que é de 6 a 20 anos, e ainda atenuada de 1/6 a 1/3, que pode ser de 4 a 14, 4 a 15 anos. Então, a pena que gira em torno quase da metade do crime de feminicídio, a gente pode dizer. Ok, Bruno, olha, muito obrigada pela tua participação. Antes da gente encerrar, ainda tem a tua poesia que eu queria que você pudesse citar para a gente. É uma poesia que eu não compus essa poesia ontem, eu vinha compondo as poesias nas segundas para recitá-las às terças. Essa daqui eu compus no dia 21, essa pandemia está me fazendo ficar mais em casa, então eu venho compondo mais poesias e eu escolhi essa para trazer. Ela se chama Momento Certo e diz assim: a escolha certa do momento é o que define um bom início. Trilhar um caminho com alento nem sempre lhe isenta do sacrifício. Por quantas vezes não pensamos em adiar, mesmo que podemos fazer agora. Ignoramos a oportunidade, deixando-a esperar, acreditando ainda não ser a hora. Realmente é uma confusão da pega. O coração chega a derreter feito manteiga. Difícil optar entre o agora e o depois. São tantas as coisas que separam esses dois. Cada segundo que passa é um futuro que se inicia. No depois, o plano que é para já se esfria. Para agora, pode ser precipitação, além do provável erro em decorrência da pressão. Sabemos que o tempo é o senhor de tudo. É essencial lidar no momento certo. Desvencilhe a situação de perto e surpreenda-se com o futuro descoberto. Muito bem, parabéns mais uma vez pelas suas palavras. Obrigada por trazê-las aqui também no TV Mar News. A gente volta a se encontrar então na semana que vem, tá, Bruno? Um abraço para você. Tenha um excelente dia. Olha só, gente, muita gente tem utilizado, além das máscaras que a gente já mostrou aqui no início do programa, também tem utilizado o álcool em gel ou álcool líquido A70 para se proteger contra o coronavírus, mas é preciso a gente estar atento sobre os riscos que a gente pode estar exposto, né, exatamente pelo mau uso desse produto. A gente vai conferir na matéria de Mara Almeida.
Ele tem sido um dos protagonistas durante a pandemia do novo coronavírus. Bastante usado para prevenir a Covid-19, o álcool em gel é um forte aliado, mas é preciso tomar cuidados ao utilizá-lo. O álcool, tanto em gel como na forma líquida, ele é uma substância inflamável e merece o cuidado. Com a pandemia, a gente tem percebido o uso mais frequente dessas substâncias, né? Então, quando for usar essas substâncias na pele, passe um tempo, espere a substância evaporar. Se for o álcool em gel, passe um tempo para perder aquela sensação de viscosidade da pele do gel, para você depois entrar em contato com a fonte de calor, como um isqueiro, um fósforo, por exemplo. O álcool em gel, junto com uma fonte de calor, pode gerar acidentes, como incêndios e queimaduras. O álcool em gel ele é mais viscoso. Se você jogar o álcool em gel no chão, por exemplo, ele vai se espalhar mais devagar. A evaporação dele também é mais devagar e a queima dele também é mais lenta. O álcool líquido, por sua vez, ele se espalha mais rapidamente, aí ele sofre uma combustão mais rápida. Outra diferença que a gente pode falar também é que a chama do álcool em gel, nos primeiros segundos, ela é pouco perceptível. Então, você pode já estar se queimando e não perceber. A chama do álcool em gel pode durar por mais tempo e, por isso, requer mais atenção no uso dentro de casa. É importante deixar o produto longe de isqueiros, cigarros, fósforos e fogão. Primeiro, se você for usar na sua pele, faça preferência do álcool em gel, porque ele foi feito para ser usado na pele, que ele danifica menos a pele. O álcool líquido, você dê preferência para fazer a asepsia de superfícies. O álcool em gel, quando você for colocar, por exemplo, na palma da mão, coloque só a quantidade necessária para espalhar na mão, não precisa exagerar. As crianças, por exemplo, elas são muito curiosas, né? E elas têm o hábito de copiar o comportamento dos adultos. Então, não deixe o álcool em gel, por exemplo, num local acessível para a criança, porque elas podem pegar, colocar na mão e vocês nem ver, ou até ingerir e causar uma intoxicação, que é outro acidente que a gente pode também ocasionar com o álcool em gel, tanto a queimadura, que aumentou muito nessa fase, como a intoxicação. Se você estiver em casa, dê preferência a lavar as mãos, porque é mais seguro, é eficaz, da mesma forma é eficaz como o álcool. Inclusive, se as suas mãos estiverem sujas, com terra, a lavagem da mão vai fazer tanto a asepsia como a limpeza. A limpeza o álcool em gel não faz. E caso aconteça algum acidente, a tenente indica o que deve ser feito. A primeira coisa que você pode fazer é colocar o local que foi queimado embaixo da água corrente em temperatura ambiente. Não use nenhuma substância caseira, como pó de café, manteiga, creme dental. Não coloque gelo diretamente na pele, porque pode danificar. Não estoure bolhas, elas são sinais que a queimadura já é de 2º grau. Não retire tecidos aderentes à pele. E, se for necessário, ligue para o Corpo de Bombeiros, se você sentir que ainda há necessidade. Através do telefone 193, nossos atendentes vão passar as orientações necessárias e, se precisar, vamos mandar uma guarnição até o local. Tá ótimo, é isso. Exatamente, gente. Vamos estar atentos. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no TV Mar News.